Fala, galerinha. Wesley Alexandre aqui com vocês. A gente vai dar continuidade às nossas aulas de educação física para o Enem. Espero que vocês e os familiares de vocês estejam bem. Como houve pouca participação nas aulas que a gente marcou ao vivo, eu decidi fazer um resumão do que a gente trabalhou no mês de setembro sobre o tema antropometria, das aulas que eu divulgava com o tema Qual a Sua Medida, tá bom? Vou compartilhar com vocês os nossos slides e vou explicar, ok? Tá chegando aí. Chegou. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aqui, né? Nosso tema da aula, Qual a Sua Medida, como eu havia falado para vocês. E a gente vai conversar um pouco a respeito disso, resumir aí o que a gente deveria ter trabalhado com todos participando. Mas que dá para a gente estudar nesse resumo, tá bom? Mas antes, claro, vocês sabem que eu gosto de chegar sempre com a frase, com o pensamento do dia. E hoje a gente traz o seguinte: seja hoje melhor do que você foi ontem, seja amanhã melhor do que você é hoje. Sempre costumo falar com meus alunos que a maior competição deles na vida não é contra ninguém, mas contra eles mesmos. Você precisa competir consigo mesmo. Você precisa ser melhor do que você é. Então, seja hoje melhor do que você foi ontem, seja amanhã melhor do que você é hoje. É muito importante que você entenda que você é o seu maior adversário. Então, não se sabote, não se prejudique, procure melhorar. O que você fizer de melhor, o que você fizer, quando você conseguir fazer algo um pouco melhor do que você já faz, isso é uma grande vitória, tá bom? Então, procurem ser melhor do que vocês já são. E que tal relaxar um pouco? Vocês relaxaram semana passada? Como foi? Querem relaxar agora um pouquinho? Eu tô bem relax, igual esse cachorrinho aí. Mas como a aula não é ao vivo, não é síncrona, vocês vão assistir depois, eu vou só deixar o exercício de relaxamento, vou explicar e depois vocês vão executar durante a semana em casa, antes de dormir, como vocês preferirem. É daquele modo, você fica num local, você fica numa posição confortável, na melhor posição para você, no jeito mais confortável para você. Eu aconselho fazer antes de dormir, para vocês tentarem pegar no sono de forma mais rápida. E aí você fecha os olhos e você vai se concentrar na sua respiração. Você vai inspirar e expirar pelo nariz, ou seja, puxa o ar pelo nariz, solta pelo nariz, é bem simples. Você vai fazer 10 vezes, depois mais 10 vezes e depois mais 10 vezes. Sempre procurando limpar a mente, ou seja, não pensar em nada. Eu sei que é difícil não pensar em nada, porque se eu disser para você, não pense no elefante, naturalmente você vai pensar em elefante, né? Isso faz parte do filme, viu? Qual será? Procurem saber. Também faz parte do livro, na verdade o filme fala de um livro. Mas enfim, quando eu digo não pensar em nada, o fato de você tentar não pensar em nada faz você pensar em alguma coisa. Então você vai tentar se concentrar e limpar sua mente. Tentar não ter nenhum pensamento durante esse ciclo de respiração, ok? Passando adiante, para a gente entender um pouco sobre qual é a nossa medida, a gente precisa entender sobre composição corporal. Quando a gente pergunta sobre composição corporal, como a própria expressão diz, o seu corpo é composto por quê? Cabeça, tronco e membros, como você aprendeu lá no Fundamental 1 com a sua tia, ou professora, como preferirem? Não. Não é cabeça, tronco e membros. Não para o que a gente está estudando agora. Ou será que aquela grande filósofa Xuxa ensinou que o corpo é composto por cabeça, ombro, joelho e pé? Será? Você dançou muito isso aí, ó? Ombro, joelho e pé. Será? Não, também não. Para o que interessa a gente, pessoal, o corpo é composto basicamente por dois tipos de massa. A massa magra
E vocês devem ter pensado aí, chegado na resposta, a massa gorda. E o que compõe a massa magra? É a porção isenta de gordura do nosso corpo. Ou seja, são os ossos, os músculos, os órgãos internos, também chamados de vísceras, e os líquidos corporais, principalmente, claro, a água, tá? Então, aí tem esse modelinho para vocês verem, aí pelo menos a musculatura do tronco, dos braços e um pouco das pernas do nosso modelo. Então, a parte da massa magra é a parte isenta de gordura. Essa é a massa magra, ok? E a massa gorda, pessoal? Massa gorda, como o próprio nome diz, vocês já imaginaram, é composta por gordura. Não existe só um tipo de gordura no nosso corpo, no nosso organismo. Então, nós temos a gordura armazenada, que é essa gordurinha encontrada no tecido subcutâneo. Sub significa abaixo, cutâneo se refere à pele. Então, abaixo da pele. É o tecido encontrado abaixo da pele. É a gordura encontrada abaixo da pele. E uma gordura que nós chamamos de gordura essencial, que ela é encontrada nas vísceras ou entre as vísceras, responsável pelo funcionamento fisiológico normal, ou seja, responsável pelo funcionamento do nosso organismo. Importante lembrar que essa massa gorda tem variação, por isso que o nosso boneco aí correu tanto, chegou de uma ponta a outra. Mas, como diz o filósofo moderno João Clé, para aí. Pessoal, uma pergunta. É possível ter 0% de gordura essencial? Vou lembrar para vocês, está bem aqui, ó. O que é gordura essencial? A gordura encontrada nas vísceras é responsável pelo funcionamento fisiológico normal, funcionamento do organismo. Então, é possível ter 0% de gordura? Sim, porra, para você. Quero ver sua resposta. Acabou o tempo. Pessoal, é impossível ter 0% de gordura essencial. Lembra o que eu falei nesse instante? Funcionamento normal. Então, para o seu organismo funcionar, essa gordura ela é importante, ela fica aqui, ó, entre as vísceras, vocês estão vendo aí, ó, gordura subcutânea, está aqui uma representação do seu estômago, da cavidade abdominal, está aqui a gordura visceral, obviamente que esse cidadão aqui, não é minha foto, viu, por favor. Esse cidadão aqui tem um pouco mais de gordura visceral do que deveria, mas é impossível ter 0% de gordura visceral. E mais, olha só que curiosidade importante. Vocês sabem o que é essa imagenzinha que eu acabei de compartilhar com vocês? Quem respondeu neurônio, se garantiu, está certíssimo, que é o neurônio, que é a célula nervosa, célula que faz parte do sistema nervoso, a célula principal do sistema nervoso. E aqui nós temos as principais partes do neurônio. Veja só, o corpo celular, que é essa estrutura aqui, mais central, tá do lado, né? É bem central, mas como se fosse uma cabeça. Os dendritos, que são esses prolongamentos fininhos aqui, ó, não confundir dendrito com detrito. Detrito é sujeira, é lixo, que você tem que jogar fora. Dendrito são prolongamentos do nosso neurônio. E nós temos esse prolongamento principal aqui, que é chamado de axônio. E veja só, existe uma barreira, uma proteção nesse corpo alongado aqui, nesse axônio, nesse prolongamento, que nós chamamos de bainha de mielina. Nome bonito, inclusive, para colocar no filho de vocês. Eu até sugeri esse nome para a filha do Breno, mas ele já tinha conversado com a esposa e ficou Sofia mesmo. Mas aí, na próxima, ele disse que coloca bainha de mielina, que é um nome muito bonito para a filha de vocês. Tá certo? Então, vejam só, eu até destaquei com essa setinha linda aqui, para vocês prestarem atenção nessa bainha de mielina. Por que eu estou destacando essa bainha de mielina, pessoal? Vocês sabem do que é composta essa bainha de mielina? É isso mesmo, é o que acabou de aparecer para vocês aí. Não é uma pergunta, agora já é uma afirmação. Será que é gordura? Sim, é gordura, principalmente gordura nessa bainha de mielina. É o que tem mais nessa bainha de mielina. Pode ficar com essa carinha de assustado aí. Ora, se nós temos dezenas de milhões de neurônios, tem alguns que têm menos, né? Principalmente parece que na política atrai-se uns que têm menos.
Mas graças a Deus temos muitos que têm bastantes. Se nós temos tantos neurônios, mesmo sendo microscópio, a maioria a gente não consegue ver a olho nu. Obviamente, sabendo que essa bainha de mielina é formada por gordura, mais um motivo para eu afirmar sem medo que é impossível ter 0% de gordura essencial no nosso organismo. Porque faz parte do nosso organismo essa bainha de mielina. Obviamente que existem doenças que deixam essa bainha deteriorada. Aí vai perder essa gordura essencial. Mas lembre-se, nós também falamos da gordura visceral, tá? Então, tem tanto a gordura visceral como essa gordura da bainha de mielina, que são essenciais para o funcionamento normal do nosso organismo. Então, não, 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 não. É impossível ter 0% de gordura essencial, como diz a nossa amiga Tati Lopes aí, tá bom? Seguindo adiante, galerinha, vem uma segunda pergunta. É possível ter 0% de gordura armazenada? Veja bem, nós perguntamos sobre gordura essencial. Lembra, a gente acabou de estudar sobre gordura armazenada. É possível ter 0% de gordura armazenada? Ou seja, essa gordura que fica no tecido abaixo da pele, no tecido subcutâneo? Tempo para vocês. O que vocês acham? É possível? Vou lembrar para vocês, quem não está lembrando ou quem desconhece, é importante saber quais são as principais funções da gordura no nosso corpo. 1. A gordura é fonte e reserva de energia. 2. É um importante isolante térmico, ajuda inclusive a controlar sua temperatura corporal. 3. Ajuda na proteção de órgãos. E 4. Ela é responsável pelo transporte de vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que não são solúveis em água, só são solúveis em gordura. Repito a pergunta: é possível ter 0% de gordura armazenada? Como diz o nosso amigo aí, o nosso querido eterno ator, irmão gêmeo do Arnold Schwarzenegger, teve um filme que ele é irmão gêmeo do Arnold Schwarzenegger, acredito. O nosso querido Devitinho, Devito, não. Obviamente, também você não vai ter 0% de gordura armazenada. Veja só, quando você vir, do verbo ver, você olhar, quando você vir alguém que escreveu isso, ou quando você ouvir alguém falar sobre isso, diga que é mentira. É impossível ter 0% de gordura armazenada. Até os maiores fisiculturistas do mundo não chegam a 0% de gordura armazenada. Eles podem chegar a 2,5%, entre 2 e 3, mas 0 vai ser impossível. Por quê? Por conta das funções da gordura. Ela é importante para o nosso organismo funcionar. Não só a gordura essencial, mas a gordura armazenada. Obviamente que se ela é muito armazenada, nós temos problemas e também vamos ter algumas doenças. Mas ela precisa estar ali para cumprir essas funções, como, por exemplo, a vitamina K, que só é solúvel em gordura. Então, como é que você vai sintetizar como é que essa vitamina vai ser adquirida pelo seu organismo, diante da alimentação que você tem, se ela não é solúvel em água? Se não tiver gordura, como é que você vai conseguir ingerir, como é que sua célula vai ingerir essa vitamina K, por exemplo? Tá? Outra coisa, se o nosso corpo fosse constituído só por carboidratos e proteínas, principalmente, né, tirando aí o macronutriente gordura, o que você ia queimar no seu treinamento? Você ia queimar só carboidrato e proteína? Isso é um tema para a gente falar mais adiante, mas é importante saber que a gordura também é essa reserva de energia que você usa durante a prática de atividade física. Então, é impossível ter 0% de gordura. Se é impossível ter 0% de gordura essencial, se é impossível ter 0% de gordura armazenada, é impossível ter 0% de gordura, ok? Seguindo adiante, conceitos importantes sobre a antropometria. Entenda-se massa quando estivermos falando de peso aqui. No dia a dia, rotineiramente, nós trocamos o conceito, né? Nós devemos falar de massa. Quando eu subo na balança, eu quero saber a minha massa, não o meu peso. Peso é uma força. Vocês devem lembrar das aulas de física. Peso é uma força. É massa vezes a aceleração da gravidade. É a massa que é dada em quilogramas.
bom? E aí, quando se fala em peso, que só para simplificar, a gente colocou peso mesmo, mas é a massa. Então, peso ósseo, o que é peso ósseo? Muito simples, está aí exposto. Expressa o quanto de massa corporal óssea constitui o peso corporal total. É o peso do seu osso. Osso pesa, viu? Você pensa que não, mas osso pesa. Peso de gordura indica o valor total de gordura corporal, que inclui tanto a gordura essencial como a gordura armazenada. Peso muscular é a massa muscular que constitui o organismo. Porcentagem de gordura refere-se ao valor percentual, tá? A pessoa pode fazer o Enem, pode usar as duas formas. De gordura corporal em relação ao peso corporal total. Peso atual é o peso no momento que você faz uma avaliação física, no momento que você sobe a balança. Peso ideal, entre aspas, aí. Será que existe esse peso ideal? É importante a gente fazer essa reflexão também. É o peso estimado ao indivíduo baseado na sua massa corporal magra atual e no percentual de gordura estipulado como ideal. Ou seja, o peso ideal é um peso que você não vai ter problemas de saúde por ter muita massa gorda. É um peso equilibrado, em que você nem vai ter pouca massa gorda nem muita massa gorda. É um equilíbrio, tá ok? Pensei que tinha alguém assistindo a minha aula aqui durante a gravação. Beleza? Vamos seguir adiante. Tá terminando, tá, galerinha? Esse resumão aqui. E aí, como a gente falou muito sobre peso, quais são as medidas antropométricas principais que a gente precisa saber, que eu quero que vocês tragam para as próximas aulas, quero que vocês me informem. E aí, claro, que a gente pode discutir sobre o que representa essas medidas antropométricas em relação aos sentimentos que você tem quando se fala sobre o seu peso. É tranquilo falar sobre o seu peso, sobre sua altura? Você se sente bem? Informar, dizer para as outras pessoas seu peso e sua altura? Se não se sente, por quê? E por que algumas pessoas não se sentem bem ao revelar o peso e a altura? Então, para a próxima aula, eu queria muito que vocês participassem da aula ao vivo, segunda-feira, vocês trouxessem essa informação sobre o peso e a altura de vocês, tá bom? A aula começa às 3, eu marquei 2h50, às 2h50, tá bom? Conto com a participação de vocês. Por quê? Porque nós vamos começar a falar sobre índice de massa corporal e IMC. Provavelmente vocês devem ter ouvido falar já em algumas aulas de matemática ou na própria educação física. Resumindo, o que é o IMC? Muita gente fala, quando eu pergunto o que é o IMC, é o índice de massa corporal. Não, eu não perguntei o que significa, estou perguntando a definição. Então, o que é o IMC? Qual a definição de IMC, o conceito de IMC? É uma fórmula simples adotada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para saber se o indivíduo está no seu peso normal, abaixo ou acima do seu peso, ou ainda obeso em relação à sua altura. Para que serve? É um método simples para calcular o percentual de gordura no corpo. Como calcular o IMC? O cálculo do IMC é feito dividindo o peso em quilogramas pela altura ao quadrado, em metros. Está aí a formulazinha, vocês estão vendo aqui, IMC é igual a peso dividido pela altura ao quadrado. Existe uma tabela padrão criada pela Organização Mundial da Saúde, tá certo? Que ela diz que quando você calcula o seu IMC e ele dá um valor abaixo de 17, você está muito abaixo do peso, extremamente desnutrido. Quando você calcula o seu IMC e ele dá entre 17 e 18,49, significa que você está abaixo do peso. Quando você calcula o seu IMC e dá entre 18,5 e 24,99, é dito que você está no peso normal para a sua altura, para a condição de altura. Por que eu estou destacando isso? Mas na frente a gente vai entender melhor. Se você calcula e dá entre 25 e 29,99, você está com sobrepeso, está acima do seu peso um pouquinho, uma pochetezinha, sabe? Se você calcula e dá acima de 30, você entra na obesidade. De 30 a 34,99 é a obesidade 1 leve, mas que traz doenças do mesmo jeito. Entre 35 e 39,99 é a obesidade 2 severa, e a mais perigosa é acima de 40, que é a obesidade 3, também conhecida como obesidade mórbida. Aqui a gente traz um exemplo de um cálculo simples, daí por que eu quero saber o peso e a altura de vocês e por que é importante vocês saberem,
tá? Se o seu peso é 80 quilos e a sua altura é 1,80 m, a fórmula do IMC ficará, olha, é só você dividir. 80 dividido por 1,80 ao quadrado. Vamos lembrar lá da matemática. 1,80 ao quadrado. Tem até um errinho aqui, devia estar entre parênteses. Quem vier para a aula ao vivo vai saber porque ele devia estar entre parênteses. E esse 1,80 está errado isso aqui. Eu vou calcular primeiro essa potência. Então, repito, 80 dividido por 1,80 ao quadrado não é 1,80 mais 1,80. Não é 3,60. É 1,80 vezes 1,80, que dá 3,24. Quando eu divido 80 dividido por 3,24, eu obtenho o valor 24,69. Pela tabela, essa pessoa está em que condição? Tempo para você. Obviamente, pessoal, se você prestou atenção... Opa, cadê a tabela? Se você prestou atenção, deu 24,69, ele está aonde? Aonde? Peso normal. Porém, está com 24,69, bem pertinho acima do peso. Tem que dar um cuidadozinho aí, né? Eu trouxe aqui, pessoal, variações da tabela que algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns teóricos, alguns grupos fazem, mas com base na mesma classificação da tabela da OMS, tá? Essa aqui é só mostrando que não tem abaixo de 17, abaixo de 15, é a partir de 18,5 e tal. Obesidade tratada como grau 1, grau 2 e grau 3 são só algumas variações, tá? E eu vou parar por aqui, minha gente querida, porque isso aqui é para a gente discutir na próxima aula sobre as limitações do IMC, tá bom? Assistam esse resumo, anotem as dúvidas e na próxima aula, segunda-feira, dia 5 de outubro, entrem para a gente tirar as dúvidas sobre essa aula, tá ok? Beleza? Até a próxima aula, galerinha. Tudo de bom para vocês. Beijo no coração.